Salve turma, salve Soro, espero que sejam todos muito bem. Bom, é importante a gente ter em mente qual o conceito de música antes de qualquer outra coisa no trabalho. É importante a gente ter a ideia mais ou menos de o que é música, que é um conceito muito debatido até hoje, de certa forma, assim, na área da estética da filosofia, sabe? Filósofos, não apenas músicos, tem essa coisa de debater o que seria a música, o que faz algo ser música e não ser, sabe? E, bom, essa coisa da estética, de o que é arte, o que é o belo, esses questionamentos. Bom, a gente pode encontrar também, arqueólogos já encontraram diversos assim, vestígios de instrumentos muito antigos, como tambores, ou até mesmo assim, pedaços de pedra com furos, ou dentes de animais com furos, assemelhando uma flauta. E, bom, isso só prova que a coisa de esse sentimento de se expressar, essa criatividade do ser humano, ela é inerente dele desde que o ser humano praticamente se conhece por gente, desde que a sociedade existe. E, bom, eu tô aqui no piano, como vocês podem muito bem notar. Tô aqui para ilustrar, mais ou menos, ilustrar com sons, né? Alguns conceitos de música que existem. Bom, um deles, um dos mais famosos, assim, que qualquer músico ou, sei lá, alguém que está aprendendo música acaba por se encontrar com eles em algum momento da jornada, é um que pega a música como tendo pelo menos um de 3 elementos. E esses são, bom, o primeiro é o ritmo. O que é ritmo? O ritmo é uma sequência de sons. Isso é um ritmo também, uma sequência de sons com um certo ritmo, costuma ter um certo padrão nessa sequência de som, como, sei lá, isso não foi com nenhum padrão. O ritmo não necessariamente precisa de um padrão, mas tu costuma achar o ritmo nas músicas com um certo padrão. Tu costuma. Na música popular, digamos assim. E, bom, depois disso a gente passa para a melodia. Por quê? Porque daí a melodia tem essa coisa da sequência de sons, só que daí é uma sequência de notas. E notas são o quê? São sons com uma frequência específica. O Lá, por exemplo, o Lá aqui esse aqui, se eu não me engano, ele é 220 Hz ou 440 Hz. O que eu quero dizer é que os sons têm frequência. E, bom, muito bem, voltando para a melodia, então é uma sequência de notas. O ritmo é uma sequência de sons, a melodia é uma sequência de notas. Como, por exemplo, isso aqui, ó. Mary tinha um carneirinho. Uma melodia. E daí depois um terceiro elemento, que é a harmonia, que pega as notas e junta elas, criando, assim, de certa forma, uma espécie de cama para a melodia, na grande maioria das vezes. Ó, eu vou fazer uma cama para Mary tinha um carneirinho. Bom, e esses seriam os 3 elementos da música. E ainda teria um quarto que seria... Quer dizer, poderia incluir um quarto que seria a poética, que daí é assim, quando tem um eu lírico, né? Um vocalista cantando alguma letra específica, contando uma história, sabe? Isso daí é um bônus, de certa forma, da música. Mas os 3 principais, nessa definição, seriam esses aqui. Para ser uma música tem que ter pelo menos um deles. Muito bem, outro conceito que para o nosso trabalho, a gente consultou um atual professor que foi aluno da URGS de música, e ele nos disse o seguinte, que ele tinha um professor que dizia isso para ele, que música, na real, são sons organizados em um tempo. Como assim? Seria como se a música tivesse dividida entre os sons e as pausas entre os sons, tipo... as pausas entre os sons e os sons. Isso existe na música. As pausas são parte da música, de certa forma. Tu vê em partituras, existe até mesmo um símbolo para indicar que o músico não vai tocar uma nota nessa parte. Mas, bom, esse conceito é bem interessante
mas eu acho ele amplo demais. Nosso grupo, a gente chegou na conclusão que é um conceito amplo demais. Por quê? Porque, bom, o meu micro-ondas faria música, de certa forma. Porque ele faz isso aqui, ó. Quando a comida tá pronta. E é uma sequência de sons em um espaço de tempo. Até mesmo assim, a britadeira do prédio em construção ali do lado faz trrr. Beleza, não é nenhuma nota, mas como eu disse, existe uma diferença de sons e notas. Até mesmo, sei lá, quando eu recebo uma mensagem, uma notificação do Instagram, faz mais isso aqui. Isso é uma música? Pois é, o celular não é o autor do... Tipo, quando ele faz isso aqui, sabe? Ele não tá se expressando. E essa é a palavra-chave, expressão. Essa palavra que eu e meu grupo, a gente chegou na conclusão que é a que melhor pega o espectro da música, que eu, inclusive, a gente consultou o dicionário da Oxford e ele passa uma definição mais ou menos, resumidamente falando, que a música é uma expressão através dos sons. Isso pra mim é música. É uma expressão através dos sons. Por quê? Porque eu quis me expressar através do som. Eu não sei como vai ser no futuro, sei lá, se a inteligência artificial matar todo mundo e ficar uma coisa meio assim poderosa e realmente inteligente, daí sei lá, daí se eles vão ter assim o potencial de se expressar através de sons, eu não sei. Mas a gente consegue se expressar através de sons. E por que eu digo isso? Porque assim, ó, apesar do conceito muito famoso de ritmo, melodia e harmonia, a música hoje em dia é um universo assim, ó. Não hoje em dia, não apenas hoje em dia, assim, a música ela tem um espectro gigantesco e tem até estilos assim. Eu tenho certeza, se tu for numas 200 tribos aqui do Brasil, tu vai ver que a coisa assim é muito diferente, às vezes mal se encaixa direito assim, ou só tem muito ritmo ou quase não tem melodia, mas tem um estilo de música chamado noise music. Eu quero que o senhor pesquise aí depois noise music, se der um tempinho. Porque, meu, isso é literalmente barulho. É literalmente barulho. Mas os caras dizem que é música. Por quê? Eu ficava me perguntando como é que isso pode ser música? Mas é exatamente isso. Porque eles, querendo ou não, mesmo se for uma zoeira gigantesca, eles estão se expressando através da música. Eles estão se expressando através de sons. Essa foi a conclusão que o nosso grupo chegou, que a música é uma expressão através de sons. Isso vai ser importante. Tá, mas ô Léo, eu não sei por que esses novos estilos de músicas como funk, sertanejo universitário têm feito tanto sucesso. Não sei nem se eles podem ser considerados tipos de músicas. Por exemplo, as músicas clássicas como as de Mozart são muito mais músicas de verdade do que muitas dessas músicas que fazem sucesso atualmente. Pois bem, meu caro amigo Lucas. Então, cara, a real é que quando a gente fala que uma música é boa ou ruim, ou a gente até mesmo não considera ela música, isso não deixa de ser um juízo de valor, cara. Ou até mesmo pode ser um preconceito também. E por quê? Cara, te explico. Pegando bem daquele conceito que eu apresentei antes de que a música é uma expressão através de sons da pessoa, uma expressão através de sons. Então, tendo isso em vista, isso engloba basicamente as músicas com muita complexidade em termos rítmicos, melódicos e harmônicos e as com baixíssima complexidade também. E isso é a constante entre músicas assim, sei lá, mais complexas e menos complexas. Essa é a constante, a expressão da pessoa, assim, tipo, o que importa é que ela fez algo através de sons, ela se expressou através de sons. Isso, no fim das contas, é o que importa. O Ocidente tem uma influência basicamente europeia, do modo de pensar e tudo mais. E, bom, pega, assim, as músicas eruditas, ou conhecidas como música clássica, que é o que a gente chama. Assim, do barroco, do romantismo, do neoclassicismo, esses movimentos todos que passaram pela Europa
e também por aqui, né, o romantismo passou por aqui. Bom, tu pega, assim, as músicas, bah, tu pega os caras mais top, assim, Paganini, Chopin, Bach, Mozart, esses caras, assim, tu olha as músicas deles, são a complexidade rítmica, melódica, harmônica, meu Deus do céu, os caras são... É impressionante, a gente é altamente influenciado por esses caras até hoje no modo de compor. Mas assim, ó, tu pega assim, beleza, a galera assim da Europa ali e tal, do Belo e tudo mais, mas tu não pode desconsiderar também assim uma tribo asteca que vivia ao mesmo tempo paralelamente à Europa, assim, a música deles era outra, ou sei lá, os Guaranis, a música deles é muito, muito mais tribal. Uma coisa tribal, eu digo assim, uma coisa muito mais rítmica. E se tu parar pra pensar, o funk é uma coisa muito mais rítmica do que qualquer outra coisa. Tu nota, assim, que certos funks não tem absolutamente nenhum acorde, às vezes. Nego Ney, por exemplo. Nego Ney é literalmente isso aqui, ó. Nego Ney, Nego Ney, Nego Nego, Nego Ney. É isso, Nego Ney. Não tem nada, tipo... Não tem nada, assim, não tem... Ouçam Reis do Mundo. Mas tá, sei lá, e tu pega, sei lá, uma música do Beethoven. Eu não sei tocar piano, mas alguma coisa eu sei, pelo menos. Nem sei. Mas tu nota, assim, é uma coisa muito mais... em termos esses dos três pilares, complexidade é diferente de ruim ou bom. Uma complexidade no conceito erudito, de certa forma, um conceito derivado do erudito, se é que vocês me entendem. Que, tipo, uma música do Beethoven, ela pode ser... Se vocês olharem o movimento da Moonlight Sonata inteira, vocês vão ver que, assim, a complexidade musical é muito rica. É muito maior do que, sei lá... Oh, Juliana, que tu quer de mim? Tananana, esqueci a letra agora. Que fala a melodia, o ritmo até faz um negócio tipo... coisa assim. Mas, tu não... Então, assim, tu pensa também, assim, tu pensa num menino da favela, assim. O cara cresce naquela... Coitado, ele tem, assim... O sonho dele geralmente é ser ou jogador de futebol ou até mesmo um músico, um MC, assim, porque pra tentar sair de lá, sabe? Já que ele tem menos oportunidades que a gente, que estuda no Anchieta, completamente privilegiado. E... Bom, daí, assim, pra ele, o funk, ou até mesmo, sei lá, vamos supor, ele quer tocar sertanejo universitário. Que, bom, o sertanejo tem elementos de música também, pô, o funk também tem elementos de música, mas principalmente o que pega, assim, a constante é a expressão através do som. O funkeiro, ele tá se expressando através de um som. Por mais que talvez a ideia seja completamente chula, tipo, a letra, assim, seja de um baixo calão, que inclusive as letras de baixo calão não vêm do funk. Elas, assim, vêm de muito, muito, muito antes. Tá, Léo, mas mesmo assim, algo está errado hoje em dia nos estilos musicais brasileiros. O que é? Bom, eu como músico erudito, eu considero que as músicas que fazem sucesso atualmente no Brasil, como o funk carioca, por exemplo, elas são bastante pobres com relação às peças eruditas, por exemplo, que são muito ricas harmonicamente e complexas ritmicamente, elas têm uma riqueza erudita muito grande, mas isso não quer dizer que ela seja melhor do que o funk carioca ou pior, ou que ela seja boa ou ruim. Eu só digo que
as músicas que fazem sucesso atualmente, elas são mais simples, são menos complexas do que a música erudita. E eu digo isso com base principalmente no meu acesso à cultura, porque eu pude fazer, por exemplo, faculdade de música, e por isso eu tenho um conhecimento muito extenso e um prestígio considerável para falar sobre esse assunto. E então, não é que as músicas atualmente sejam ruins. Claro, tem alguns colegas meus que falam, o funk não é música, ou que a música hoje em dia está muito ruim, que o cenário musical brasileiro está deturpado. Mas eu não creio que seja assim, sabe? Eu acho que é principalmente por causa do meu acesso à cultura que eu julgo que a música brasileira hoje que faz sucesso é mais simples. Mas não quer dizer que ela seja ruim, não quer dizer que ela seja péssima, não quer dizer que ela esteja deturpando o cenário musical. Creio, na minha opinião, né, na minha argumentação, que elas são mais simples. E por isso, eu e muitos colegas temos dificuldade em apreciar a música de hoje, porque ela é tão previsível e ela é tão banal, tão, sabe, repetitiva, ela é tão simples que é difícil para um músico erudito apreciar isso. Bom, como exemplo de uma música erudita, rica, harmonicamente, complexa estruturalmente, nós temos Chico Buarque, Apesar de Você, que é uma música que ele escreveu depois de voltar do exílio brasileiro. E vocês conseguem ver, quando eu tocar ela, que ela é uma música extremamente complexa, ela é difícil de se tocar no violão. Que é mais ou menos assim. Sabe, eu vou tocar só esse trechinho, porque não precisa de mais, pra perceber o quão complexa essa música é, harmonicamente e melodicamente. Ela usa vários acordes dissonantes, acordes com sétima, acordes com dominantes secundárias. E por isso essa música é considerada rica, comparado, por exemplo, com funk, alguma coisa assim. Mas, sabe, por mais que ela seja muito mais complexa, muito mais difícil de ser tocada, o funk não deixa de ser música, ele continua sendo uma música. Eles só são mais simples, mas continuam sendo música. Mas claro, tem alguns colegas meus que pensam o contrário, que pensam que isso não é música. Assim como o amigo que falou agora há pouco, que diz que isso não é música, que isso aí não devia estar tocando, que as verdadeiras músicas são as clássicas, as eruditas, as bem estruturadas. Mas não. Respondendo a pergunta que o Vila fez, sim, existe algo de errado na música brasileira. Quer dizer, quando eu falo música brasileira é um termo muito genérico, pega muita coisa. Mas no mercado tal da música contemporânea brasileira que faz sucesso hoje em dia no mainstream do Brasil. Bom, então, não é uma questão estética. Não é que a música... Não é que não é música. Não é assim que a música seja ruim ou seja boa. Não é necessariamente isso. Porque, pô, como eu disse, a música é uma expressão e vai de cada um, sabe? Pra mim, assim, ó... Sei lá, a Ianca que adora um pagode... Tava falando nas aulas assim, Sora, bota um pagode, assim, pagode pra Ianca é algo que não é pra mim, sabe, entendeu, tipo, não tem a relevância, mas, enfim, não é uma questão estética, é uma questão social, uma questão da indústria, é um paradoxo que começa com a música fazendo sucesso entre as pessoas, assim, e daí acaba entrando no mainstream da música e acaba virando algo muitas vezes deturpado para ganhar dinheiro e não em se expressar através de sons. Realmente, fica uma coisa muito mais assim voltada à permanência do som, ou seja, tu nota que todas as músicas têm uma certa repetição igual, tu pode notar assim que às vezes muitas coisas são sampleadas de uma música para outra, ou pelo menos uma coisa muito parecida. E, pois é, daí acaba mantendo essa coisa, acaba ficando a coisa muito mais voltada, assim, na questão da grana.
Então, porque daí esse pessoal da indústria, não necessariamente os mais poderosos, assim, mas tem muito investimento, muito nesses estilos como, assim, esses estilos de agora. E isso, na real, não é uma coisa, assim, necessariamente de hoje, mas hoje tu vê estilos que realmente, assim, possuem uma letra um pouco mais polêmica, digamos assim, terem, de certa forma, mais sucesso do que nunca. Digo assim, o funk, mas de certa forma o sertanejo também não tem uma variedade gigantesca, assim como outros estilos têm. Mas assim, como eu disse, acaba virando muito mais uma questão de dinheiro e de alienação de algumas pessoas também. Porque daí a música fica na rádio, assim, toda hora pra ti, assim, e tu acaba meio que ouvindo aquilo mesmo, tu acaba não procurando, assim, outros estilos musicais que existem por aí que são demais. Quer dizer, demais eu digo de diversos, mas tem muitos demais também, assim, de qualidade muito boa. E, bom, e é real que tu vai encontrar músicas ruins e boas em todos os estilos possíveis também. Mas, tipo, quando a gente se pergunta sobre uma deturpação no cenário musical, a gente muito pode pensar em que a relação é a música em si, mas não, é esse ciclo vicioso da indústria fonográfica que acaba causando isso. Resumindo, os estilos atuais, eles são música. Isso não existe, não tem essa coisa de tipo uma deturpação. Isso não tem assim, não tem, eles não estão desfigurando o conceito de música. Isso não tem assim. Resumindo. Bom, portanto, as pessoas elas creem que a música está sendo deturpada em si, o que não é verdade. Elas estão afirmando isso de forma errônea. O que realmente atrapalha o cenário musical e o que deturpa o cenário musical é a indústria da música. Porque a indústria da música ela acaba aproveitando da ignorância musical. Ignorância não é um termo pejorativo, tá? Ela acaba aproveitando da ignorância musical da maioria da população brasileira, que nem chega a completar o ensino superior, por exemplo, para criar músicas repetitivas e que caiam bem nos ouvidos das pessoas. E por isso que tanta música repetida, tanta música igual é produzida nos dias de hoje, porque elas vendem. Então é a indústria que atrapalha o cenário musical e não a música em si. A música não está sendo deturpada. É o cenário musical e sua indústria que são um problema. Tudo o que toca hoje nas rádios continua sendo música, independente se é boa, se é ruim, se é melhor ou se é pior, porque isso é juízo de valor, isso aí é algo pessoal, é do seu gosto. Mas todas continuam sendo música. A música não está sendo deturpada. É a indústria musical que é o problema, porque ela visa, acima de tudo, basicamente, o lucro. É ela que explora as pessoas que não têm cultura suficiente, porque elas não têm acesso para explorar artistas e visar apenas ao lucro, e não ao significado musical.